Senhoras e senhores, domingo, hoje eu quero fazer um Sunday Service. Tive inspiração, finalmente tive inspiração. Minha mão tá lavada, álcool gel, então posso botar na cara quando eu quiser. Tô zerado, com consciência sempre. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais receoso eu fico de fazer um Sunday Service, porque menos eu me sinto capaz, menos eu me sinto digno de poder falar sobre o trabalho de Deus, de Jesus na terra e de quem sou eu para passar qualquer coisa adiante. Mas me caiu uma ficha muito importante hoje, que a gente, com o coronavírus, a gente está enfrentando o maior desafio que a nossa geração já encarou. Nós agora, nesse momento da atualidade, estamos enfrentando o maior desafio das nossas vidas. E não é por causa do vírus. O vírus a gente sabe que não é tão forte assim, ele atinge de forma letal uma parcela muito pequena da população. Quando eu falo forma letal, é que ele mata muito pouco. A gente já teve vírus muito mais fortes do que esse, meningite, AIDS, a própria H1N1, a gente já enfrentou vários. E o corona nem é tão forte assim. O desafio não é contra o vírus. O desafio é que Deus colocou isso na nossa vida para que a gente aprendesse a agir como comunidade. Olha como eu fico. É a primeira chance desde que eu nasci que eu vejo o mundo sendo obrigado a dar as mãos e pensar no próximo. Porque essa doença não é a respeito do que ela é capaz de fazer em você. Porque caso você não tenha imunidade baixa, alguma outra doença já, ou você não tenha idade, ou problemas respiratórios, ela não vai fazer muita coisa em você. Mas você é responsável pelo que ela pode fazer no outro. Vocês estão entendendo o desafio? É a hora que a gente tem que olhar um para o outro e tirar o egoísmo. Tirar a sensação de que eu me cuido, eu cuido dos meus e eu vou sobreviver. Não! A sua atitude é o que vai fazer o outro sobreviver. Esse é o momento que a gente vive. A vida dos mais fracos, a vida dos senhores e senhoras de idade, a vida dos que já estão doentes, ela depende de você. Você não pode ser o agente que passa adiante essa doença. Por mais que você não sinta nada, caso você pegue, só vai sentir uma gripe, vai ficar alguns dias em casa, tudo bem. Aí você pode pensar, não estou nem aí, eu vou seguir minha vida. Não! Se você não tem a consciência de que a sua responsabilidade nessa história é salvar o próximo, a gente não vai conseguir se recuperar dessa. O mundo já está sucumbindo. A gente vê, França fechou tudo, Itália, estado de calamidade, Estados Unidos, estado de emergência, Espanha vai forçar a população a ficar em quarentena. A gente nunca viveu uma época em que a Disney fechou, a NBA cancelou, a Broadway fechou. A gente tem esses exemplos da cultura americana porque são mais próximos, mas é só você olhar a Itália, o Vaticano, não tem ninguém. Não tem ninguém, os pontos turísticos mais populosos do mundo estão vazios. E a gente aqui indo para a praia. As aulas são canceladas. E a galera leva as crianças para a praia. Ou para o campo, para jogar futebol em comunidade, todo mundo junto. Isso está errado. Não é um feriado, não é que adiantou as férias. As escolas cancelaram as aulas porque crianças são fortes agentes de propagar essa doença. Porque criança nem sempre lava a mão, não tem os hábitos de higiene, sabe, certinhos. E, poxa, quem que não gosta de abraçar uma criança? Quem que não gosta de beijar, abraçar e pegar no colo uma criança? Fora que o convívio entre elas na escola faz o vírus espalhar de uma forma inacreditável. Então, ok, cancelar as aulas não é para ir para a praia. E fica todo mundo amontoado na praia. Pelo amor de Deus, gente. Se a gente continuar assim, o mundo vai se recuperar e o Brasil não. Eu acabei de botar uma série de tweets lá no meu Twitter falando exatamente sobre isso. A gente tem que acordar. Às vezes eu me sinto, sabe, aqueles filmes que o cientista conseguiu descobrir que vai acontecer uma tragédia, ele sai correndo, gritando para todo mundo, e ninguém quer ouvir ele, fica gritando, ninguém ouve, e aí quando acontece desculpa a palavra, mas quando acontece a merda, aí todo mundo, cadê aquele cientista? Vamos lá atrás dele, para ver o que ele tem para falar. Não que eu seja cientista, e eu nem sei o que vai acontecer ou não vai acontecer. Minto, eu sei. Quem tem o mínimo de instrução,
o mínimo de sabedoria e é estudado e tem funções cognitivas funcionando de uma forma ok, minimamente ok, consegue ver que o que está acontecendo nos países do hemisfério norte é o que vai acontecer com a gente. Só que não. Domingão hoje, eu entrei nos Instagrams e no Twitter para ver, pagodão bombando, churrascão bombando, barzinhos lotados. Presta atenção. Quem não está se poupando está sendo egoísta. A gente tem que entender porque Deus colocou esse vírus na nossa vida. Não é um vírus que vai matar a gente. Ou seja, não é o apocalipse. Ninguém foi sugado da terra. Os poupados. Não. Não vai matar a gente. Mas vai fazer a gente olhar no espelho. E vai colocar em prática, sabe o quê? Quem é que consegue amar o próximo como a si mesmo? Que é o maior ensinamento e maior mandamento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amar o próximo como a si mesmo. Quem vai conseguir fazer isso? Quem vai abrir mão do pagodão, do churrasco, do show, para ficar em casa se sentindo bem? Quando você está se sentindo mal, meu amigo, já era. Aliás, é muito importante aqui também uma conscientização. Você tem que fazer esse teste todos os dias. Encher o pulmão de ar, segurar 10 a 15 segundos. Se você sentir vontade de tossir ou dor no peito, provavelmente você tá contaminado e provavelmente está no estágio avançado, você tem que procurar ajuda, ok? Fecha essas aspas, mas a grande maioria das pessoas não sente isso e não está preocupada. Fique preocupado pelo próximo, ame ao próximo como a si mesmo. Atenção, eu não estou falando que não é para ir trabalhar, para pedir demissão do emprego, não estou falando nada disso. Aliás, em algum momento eu falei, vi os escritórios cheios de gente. Não, eu vi a praia, o barzinho, o restaurante, o pagode, etc, etc. E aí você pode falar, mas ali o restaurante precisa de dinheiro para sobreviver. Infelizmente, e todos os donos de restaurante e de empresas, estabelecimentos de médio porte sabem que eles vão tomar um golpe enorme. Porque está sendo assim no mundo inteiro e aqui não vai ser diferente. Todos os teatros cancelados tomaram uma atitude incrível. Porque não é sobre o dinheiro, é sobre poupar o próximo. Não é uma decisão de business, é uma decisão humanitária. É isso que a gente tem que fazer agora. Afinal de contas, isso vai passar. Vai passar. E quando passar, daqui 10, 20, 30 anos, como você quer contar para o seu filho o que aconteceu? Você quer chegar para ele e falar assim, filho, a gente passou por uma história lá em 2020 chamada coronavírus, que se espalhou pela humanidade, pelo planeta inteiro, numa velocidade incrível. Sabe o que eu fiz? Eu fui pra praia, eu fui encher a lata, eu fiquei falando que corona não ia me matar coisa nenhuma, que corona não é nada, eu fiquei fazendo piadinha na internet, eu fiquei brincando pra cima e pra baixo. Eu não ajudei ninguém. Aliás, eu devo até ter sido um agente transmissor para algumas pessoas que eu nem sei quem são. Mas eu sobrevivi e tô aqui. Ou você quer poder olhar na cara do seu filho e falar, a gente teve o coronavírus 2020, eu fiz tudo o que eu pude para ajudar o próximo. Eu me recluí, eu fiquei recluso, eu fiquei em casa, eu não passei o vírus adiante, eu fiz tudo o que eu podia para não passar o vírus adiante, eu fiz tudo o que eu podia para não instaurar medo nas pessoas, eu não passei adiante fake news, eu não causei pavor, eu fiquei cuidando da gente, dos meus, dos nossos e principalmente cuidando do próximo. Eu fiz tudo o que eu podia. E eu sei que eu contribuí para esse vírus parar de contaminar todo mundo. Eu contribuí para que a curva, a tão famosa curva, ficasse abaixo do nível da capacidade hospitalar. E assim a gente conseguisse dar conta de cuidar de todo mundo. Porque a gente não pode ter o pico. A gente tem que segurar. Que muita gente vai ficar contaminada? Vai. Só que é nossa obrigação diminuir a velocidade que esse contágio vai crescendo. Assim os hospitais conseguem dar conta, assim a gente não acontece com a gente o que aconteceu na Itália. Deus colocou esse vírus aqui para nos ensinar como uma grande lição. Eu quero ver agora se vocês são capazes
de amar o próximo como a si mesmo. Na verdade, eu acho o corona, olhando por esse lado, um grande acontecimento, porque a gente pode sair muito melhor dele. A gente pode sair amando mais ao próximo, respeitando mais ao próximo, sendo menos egoísta, menos egóico, e entendendo que o nosso bem-estar não é apenas nosso. O bem-estar do próximo depende de nós. Fiquem com Deus e que Deus nos ajude, porque aqui no Brasil a gente vai precisar, a não ser que a população acorde urgente. E é para isso que eu vou rezar agora. Fiquem com Deus.